que eu vou apresentar é sobre pseudoaneurisma de artéria isquiática, onde a composição do grupo é feita por mim, Beatriz, Vitória, Laura e Isaías. Bom, indo direto ao relato do caso, a paciente do sexo feminino, 43 anos, estava apresentando fortes dores na região glútea esquerda e após feito o exame físico, foi relatado uma massa palpável no local. A paciente era portadora de hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal crônica e há 7 anos fazia hemodiálise. E essa dor que ela estava sentindo, começou a se espalhar para outras partes. Aí foi para a face posterior do membro inferior esquerdo e ela relatou que estava sentindo formigação, parestesia no pé esquerdo, E ela estava incapacitada de fazer o movimento de dorsoflexão, que é aquele movimento de subir e levantar o pé. Ela não conseguia fazer esse movimento, então iniciou a investigação com uma tomografia computadorizada, que é a ecografia, e foi evidenciada uma massa expansiva na profundidade da musculatura do glúteo, Também foram realizados outros exames, como o mapeamento do plex, que mostrou o pseudoaneurisma na artéria isquiática, tanto na seção transversal como na seção longitudinal. E foi realizada também a angiorressonância magnética, que confirmou a presença do pseudoaneurisma na artéria isquiática, onde foi possível ver a cápsula e o colo, do pseudoaneurisma. Bom, esses são os exames que a nossa paciente realizou, para o diagnóstico de aneurisma, o pseudoaneurisma dela. Então, foi realizado o mapeamento do plex e também uma angiorressonância magnética, que foi o exame que confirmou o pseudoaneurisma dela. Essas imagens são do próprio relato de caso, Aqui a gente vê o mapeamento do plex e aqui na figura 2 a gente vê a angiorressonância magnética dela, que confirma que o pseudoaneurisma dela da artéria isquiática. E pelo comprometimento que o pseudoaneurisma estava fazendo no nervo isquiático, foi preciso fazer o tratamento cirúrgico, para realizar a descompressão desse nervo, porque a paciente já estava perdendo, a movimentação do pé, que é aquele movimento de dorsoflexão. Então, foi necessário cirurgia para fazer a descompressão desse nervo e restaurar as funções motoras e neurológicas do membro inferior esquerdo. E com a paciente, na posição de decúbito dorsal, foi realizado o acesso transglúteo, E foram realizado a remoção de outros trombos adjacentes que tinha ali em volta da artéria. E foi feita a identificação da artéria isquiática. E não foi preciso suprimento sanguíneo do membro, pois quem faz o suprimento sanguíneo do membro é a artéria femoral. Então, não foi preciso a
revascularização do local, pois já que era na artéria isquiática. E no pós-operatório, a paciente apresentou melhora da dor, né? E teve a recuperação parcial da sensibilidade e motricidade do membro. E ela recebeu alta em 5 dias após o procedimento. E no segmento de 12 meses, ela ficou fazendo fisioterapia, né? Para recuperar as funções neurológicas do membro. O estudo de caso de um pseudaneurisma de artéria isquiática, eu vou falar um pouquinho sobre essa patologia. Ela é uma rara anomalia congênita, né, do sistema circulatório e a prevalência dela realmente é muito baixa, é de 0,01% a 0,05%. Outras literaturas descrevem 0,06%, outras 0,04%, mas é sempre nessa média. A primeira descrição dela foi em 1832 e ela se manifesta através da formação de um aneurisma, que é uma degeneração aneurismática. O aneurisma é uma dilatação anormal de uma artéria e o pseudoaneurisma, como é o caso no nosso relato de caso, ele é um falso aneurisma causado por uma ruptura de parede arterial que ela causa o extravasamento de sangue que é contido pelos tecidos vizinhos. Como eu disse, né, se manifesta através da degeneração aneurismática, uma massa pulsátil em glúteo, isquemia aguda ou crônica. A isquemia aguda é uma diminuição repentina na perfusão do membro e ela ameaça, né, a viabilidade desse mesmo membro. E a isquemia crônica é o fluxo de sangue e oxigênio inadequado, que vai resultar no estreitamento ou no bloqueio das artérias que alimentam aquela área, né? E aí também vai ter a compressão do nervo isquiático nessa patologia, né? A artéria isquiática, né, ou no caso a persistência da artéria isquiática, que é a nossa patologia, ela é uma continuação da artéria ilíaca interna, onde fornece suprimento sanguíneo para os membros inferiores no período embriológico. A artéria isquiática ela se origina da raiz dorsal da artéria umbilical e com o passar, né, do desenvolvimento embrionário, ela começa a se dilatar, emitindo ramos para a coxa medial e distal. E aí, lá no terceiro mês de gestação, com mais ou menos 12 semanas de gestação, ocorre a atrofia progressiva da artéria isquiática na coxa distal. E aí vem o desenvolvimento do sistema femoral superficial. Na fase adulta, os remanescentes, né, dessa artéria isquiática participam da formação da porção proximal das artérias glúteas superior e inferior. A artéria popilítea, que ela é encontrada na parte de trás do joelho e ela é responsável pela circulação na parte inferior das pernas. Também vai ter a origem da tibial anterior, artéria tibial anterior, a artéria fibular e também vai contribuir para as anastomoses terminais do pé. Bom, a persistência da artéria isquiática ela pode ser classificada de duas formas, sendo a forma completa ou a forma incompleta. Na forma completa, essa artéria ela continua até a artéria popilítea, que é uma artéria posterior do joelho, e ela vai ser a artéria dominante daquela extremidade, que é a parte inferior das pernas. Já na forma incompleta, a artéria isquiática persiste hipoplásica, sendo o sistema femoral dominante, e vai haver a comunicação da persistência da artéria isquiática com a artéria popilítea através de ramos colaterais. Por fim, né, o aneurisma da artéria isquiática está associado com outras anomalias congênitas,
Pode ser uma fístula arteriovenosa, uma hipertrofia de extremidade inferior, aneurisma de artéria carótida interna, dentre outras patologias congênitas que podem ajudar a ocasionar esse aneurisma da artéria isquiática. Bom, quando o médico realiza o exame físico e ele suspeita, né, da persistência da artéria isquiática, ele solicita exames complementares. Não é exigido exame de sangue. Para ter esse diagnóstico, é apenas diagnóstico por imagem. E os exames que o médico pode solicitar é o mapeamento do plex, a angiotomografia computadorizada, angiorressonância magnética e a arteriografia, sendo a arteriografia o exame mais solicitado para o diagnóstico dessa patologia. Como citado nos meios de diagnósticos, o primeiro deles é o mapeamento do plex, que é um exame que utiliza de duas técnicas, que é a ultrassom e o Doppler. Então, ele vai apresentar tanto as frequências sonoras quanto as imagens do Doppler, né? Que tá aqui em colorido. Deixa eu ver se eu acho a canetinha aqui para indicar. Só um minutinho. Aqui, essas aqui são as frequências, aqui são as imagens, né? E ele é um exame que ele vai identificar anormalidades do sistema vascular, ele vai analisar o fluxo sanguíneo até achar uma anormalidade, né? Ele é um exame que ele é indolor, ele não é invasivo, ele não utiliza de radiação, não é necessário injetar substâncias para sua realização, como contraste, dentre outras substâncias que são utilizadas nos exames. E é isso, né? O médico ele vai procurar nesse exame as alterações das artérias e das veias por meio das ondas ultrassonoras que são emitidas na corrente sanguínea. E aí, obviamente, né, vai ter também tanto as ondas sonoras quanto a imagem. Assim como o mapeamento do plex, que é a junção de dois exames, né, que é a ultrassom com o Doppler, a angiotomografia computadorizada também é a junção de dois exames, sendo eles a angiografia e a tomografia computadorizada. A diferença, né, também é que no caso do mapeamento do plex, que não utiliza nem de radiação e nem de nenhuma substância, a angiotomografia computadorizada, ela já é necessário o uso de contraste ou de outras substâncias, utilizado também o uso de radiação ionizante, mas também a visualização do exame é muito melhor, né? Como vocês podem ver aqui na imagem. Só um instante. Aqui na imagem, né, o aneurisma está aqui. É uma visualização tridimensional, né, em 3D. E ela é um exame que vai utilizar de alta tecnologia para obter excelência na visualização das veias, das artérias do corpo, com o objetivo de encontrar gordura, pode ser calcificação também, aneurismas, como é o caso aqui. Mas, apesar disso, né, apesar do contraste e do uso de radiação, a angiotomografia não é um exame invasivo. O terceiro exame solicitado para diagnóstico da persistência da artéria isquiática é a angiorressonância magnética, que é uma modalidade da ressonância magnética, que também pode ser chamada de angiografia por ressonância magnética, que é um exame que ele vai, né, mostrar as artérias e as veias de uma forma não invasiva, mas vai sim ter uso de contraste no exame. A angiorressonância magnética, né, diferente da angiotomografia, ela não emprega os raios-x para coletar informações externas, ela usa o método de emissão de ondas magnéticas para formar as imagens de tecidos moles, né, que é o objetivo da ressonância. Através da angiorressonância magnética, a gente vai poder observar o fluxo sanguíneo das veias, das artérias, podendo entender a distribuição de sangue nessas veias e artérias. Aí ela vai nos permitir diagnosticar os aneurismas, como é o caso da nossa patologia, dentre detectar outros problemas também, até mesmo fragilidade, né, das artérias e das veias. Bom, por fim, o exame de arteriografia, que é o exame mais solicitado para o diagnóstico de aneurisma da artéria isquiática.
os médicos mais solicitam esse exame. É um exame que ele é minimamente invasivo, diferente dos outros exames, e ele também, diferente dos outros exames aqui citados, ele é realizado dentro de uma sala cirúrgica. Então, é um exame que ele vai visualizar a parede das artérias, ele vai captar a imagem dos vasos sanguíneos para verificar a presença de obstruções ou dilatações, principalmente na artéria aorta e nos seus ramos. Como eu disse, ele é um exame realizado em uma sala cirúrgica de hemodinâmica, que é a mesma sala utilizada para o procedimento de cateterismo e angioplastia. E ele é feito através de uma punção que vai ser realizada na virilha ou pode também ser no braço. E através dessa punção vai ser introduzido um catéter que vai chegar até o local que a gente quer analisar. E através desse catéter vai ser injetado um contraste pela radioscopia. E aí vai ser contrastado o estreitamento ou dilatação da artéria que a gente quer examinar. Como eu disse, é o exame mais solicitado para o diagnóstico de aneurisma da artéria isquiática. E é isso. Ele é um exame minimamente invasivo, diferente dos outros exames que não são invasivos.